TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque a benefícios da Previdência. A Secretaria de Educação iniciou o atendimento presencial da matrícula em Petrópolis. E foram abertas inscrições para aulas gratuitas de basquetebol na Comac, aqui na cidade imperial, e você vai saber como se inscrever. A Prefeitura de Teresópolis vai abrir, inclusive, também vagas para a educação de jovens e adultos, o EJA. As inscrições começam no fim deste mês. E o governo do estado divulgou mais de 1.600 vagas de emprego e estágio para a população fluminense. E a Rua Carvalho Júnior vai ser fechada para veículos pesados a partir desta quarta-feira, informou a Águas do Imperador. O diálogo com o objetivo de informar e orientar a população a buscar os seus direitos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo aqui na TV Correio da Manhã. Além disso, a nossa programação segue também ao vivo na nossa página do Facebook em TV Correio da Manhã, assim como no nosso canal do YouTube também, basta pesquisar por TV Correio da Manhã. No nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Vale lembrar, você pode seguir as nossas páginas no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã, e também mandar a sua sugestão de reportagem, fotos, vídeos, denúncias, por meio do nosso e-mail, está na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp, com DDD 24 99323 1675. Por eles, você manda então a sua sugestão, a sua denúncia, e a gente traz aqui ao vivo a demanda da população no nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar e vamos juntos com muita informação em mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. E a gente começa falando sobre um acidente, gente, que aconteceu na manhã dessa quarta-feira. Um carro e uma moto colidiram na estrada União Indústria, na altura do número 5.665 em Correias. Próximo ao posto 2, a região muito conhecida ali também para quem vem, por exemplo, da Ponte Branca, alguns metros depois. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h34 da manhã e o motociclista foi encaminhado para o hospital. Contudo, não há informações ainda sobre o estado de saúde do motociclista. Devido à colisão, a via no sentido Correias ficou interditada até a chegada da corporação. O acidente sendo registrado acaba afetando aí também, né, os itinerários dos coletivos aqui em Petrópolis, principalmente que passam por esse trecho. Então, você que está nos acompanhando, a gente ainda não recebeu informações referentes ao estado de saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência ainda está em andamento e a gente vai atualizando esse caso para você ao longo da nossa programação aqui no Correio Petropolitano Debate ou nos nossos telejornais. Mudando de assunto, a Secretaria de Educação, desde essa terça-feira, dia 21 de janeiro, iniciou o agendamento por telefone para o atendimento presencial da matrícula 2025. O agendamento é para aqueles pais e responsáveis que desejam mudar a unidade escolar para onde o aluno ou a aluna foi designado. O resultado da pré-matrícula, a gente lembra para você, ele está disponível no site da Prefeitura em www.petrópolis.rj.gov.br/resultado-matrícula. Tudo junto, tá, gente? O agendamento é importante você ficar atento. Ele deve ser feito pelos telefones da Secretaria de Educação. São os seguintes: DDD 24 2246 8685, 2246 8683 e o Polo de Itaipava, que é o 2246 8482, ou pelo 2246 8803. Todos eles com DDD 24. Não deixe então você de realizar esse agendamento caso haja essa necessidade de você fazer, ali a mudança, ou tentar fazer essa alteração
referente à matrícula do aluno ou da aluna para determinada unidade escolar. Existe um prazo específico, não deixe então para a última hora, até porque a gente sabe, as aulas começam basicamente daqui a pouquinho, minha gente. Hoje já estamos aí, ó, basicamente dia 22 de fevereiro, o mês praticamente acabou, então a gente sabe as aulas voltam ali no início da segunda semana de fevereiro, então não deixe para a última hora para não correr o risco de perder essa oportunidade e consequentemente fazer ali a alteração referente à unidade escolar. Mudando de assunto, a Comac Petrópolis abriu inscrições para aulas gratuitas de basquetebol, voltadas para jovens de 10 a 18 anos e sem cobrança de mensalidade. A iniciativa visa estimular o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes em um ambiente saudável e inclusivo. As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 24 de janeiro na sede da instituição, localizada na rua Doutor Saerp 88, na parte A, no bairro Morém. As aulas serão realizadas às quintas-feiras, de 5h30 da tarde até as 6h15 da noite, para jovens de 10 a 14 anos, e de 6h15 da noite até as 7 horas da noite para adolescentes de 15 a 18 anos. O esporte na adolescência e juventude desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral dos indivíduos. Além dos benefícios físicos, como fortalecimento muscular, melhora da postura, da coordenação motora e da capacidade cardiorrespiratória, a prática esportiva também é uma importante aliada da saúde mental. O basquetebol, especificamente, é considerado uma atividade completa, ao mesmo tempo que trabalha diferentes habilidades físicas, como agilidade, reflexos e equilíbrio. Ele estimula a interação social e o senso de pertencimento. Participar de um time ajuda a construir laços interpessoais e a desenvolver habilidades como liderança, cooperação e respeito. As aulas oferecidas pela Comac terão como foco os fundamentos do basquete, como dribles, passes, arremessos e posicionamento em quadra, além de práticas que simulam o jogo. Para se inscrever é necessário apresentar documentos como o CAD único, se possuir, cartão CETRANSCARD, cartão SUS, certidão de nascimento, comprovante de residência, CPF, declaração escolar, foto 3x4, RG e documento do responsável legal, sendo o RG e o CPF. Tá, então são necessários, obviamente, alguns documentos para poder fazer essa inscrição, mas aí não deixe de aproveitar essa oportunidade. Na aula de basquete, a gente sabe que muitos gostam da modalidade e faz bem para a saúde. A gente abordou tantas vezes aqui no Correio Petropolitano Debate a preocupação principalmente com a obesidade que tem aumentado, né, aqui no nosso país. Já trouxemos inclusive nutricionistas, pessoas para falar sobre esse tema. Então a prática esportiva ela não só ajuda, né, como foi até citado na reportagem, nesse controle do peso, mas também amplia ali, né, a articulação, enfim, o desenvolvimento da criança, e a prática esportiva auxilia muito, né, seja criança ou jovem, nesse período de crescimento. E as aulas são gratuitas, né, gente? Então não deixe de aproveitar essa oportunidade, procure então a Comac para fazer essa inscrição, até porque as aulas já começam em breve. Gente, mudando de assunto, informação importante para você que é morador da localidade de Carangola. A Águas do Imperador informou que a rua Carvalho Júnior está fechada, na verdade, para trânsito de veículos, ônibus e caminhões. Essa interdição começou às 8 horas da manhã dessa quarta-feira e segue até às 4 horas da tarde para a continuidade da instalação da rede da nova adutora Carvalho Júnior. As intervenções serão do início da rua Carvalho Júnior, né, que ali faz a ligação da Estrada União Indústria até o condomínio Vale do Sossego. E vão contar com o apoio da CPTrans para sinalização e ordenamento do trânsito. Durante esse período, a linha de ônibus 615, Terminal Correias, Carangola, que atende a localidade, vai ter o trajeto alterado. Então você, morador da região, já fica atento também a essa questão, para não correr o risco de depender do ônibus, você achar que ele está passando pelo trecho, como ele vai ter esse itinerário alterado, não deixe de verificar então as rotas. Vamos lá, elas vão ser a seguinte: essa rota vai seguir até as 4 horas da tarde, né, como a gente comentou, por conta da intervenção. O ponto final então do coletivo vai ser próximo ao condomínio Vale do Sossego e vai retornar sempre pelo Carangola. Os trabalhos no trecho, assim como a interdição,
serão de segunda a sexta-feira e a previsão é de que sejam finalizados no dia 31 deste mês. A gente vai atualizando você aqui referente a essa interdição, se haverá necessidade, por exemplo, nessa quinta-feira, também dessa interdição para veículos, né, pesados, ou seja, os ônibus e os caminhões. Veículos leves de passeio, motocicletas, continuam passando pela região normalmente. Gente, na noite da última segunda-feira, dia 20 de janeiro, o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, e o Conselho Municipal de Cultura realizaram a primeira reunião de conselheiros da sociedade civil e do poder público de 2025. Os encontros serviram ainda para apresentar aos conselheiros o novo secretário de Turismo, Pablo Kling, e o presidente do Instituto Municipal de Cultura, que é o IMC, Adenilson Honorato. Na primeira reunião do CONTUR foi na sede da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis, ACEP. O encontro teve duração de pouco mais de 2 horas e reuniu representantes da sociedade civil e das secretarias municipais. O quórum foi formado então por 25 entidades. Parte dos conselheiros acompanhou a reunião virtualmente, ou seja, ali pelo computador e por meio de uma plataforma digital. A pauta da reunião incluía alguns temas, entre eles os seguintes: a prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e a apresentação do projeto Influencer Week, um reality show interativo com influenciadores digitais do setor turístico, idealizado por Márcio Fiorini, com possibilidade de realização em Petrópolis. Também foram abordados o monitoramento do Plano Diretor de Turismo e o Circuito Memorial Negra. Essa que é a primeira reunião, como a gente citou aqui, os trabalhos ainda precisam, né, ser desenvolvidos durante esse mês. A gente sabe que muita coisa, principalmente no início do governo ali, é para atualizar, verificar o que aconteceu, pendências referentes às gestões passadas. E, obviamente, a nossa equipe vai continuar acompanhando essas reuniões, atualizações e as medidas adotadas para a cultura, para o turismo, setores fundamentais para a cidade imperial. Bom, gente, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer, então, previsão do tempo para você, para as nossas 5 cidades da região de cobertura. Além disso, mais informações referentes à nossa região, informações importantes, mas é rapidinho, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro,
você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para esta quinta-feira. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o nosso repórter, o Eric Portela. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para falar para a gente, então, trazer as atualizações. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A gente passa essa semana aí com altas temperaturas e chuva passageira. A tendência permanece para essa quinta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Olha só, para esta quinta-feira a previsão continua sendo de dias quentes, viu? E também de possibilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Nós vamos colocar as cidades aqui para que vocês possam acompanhar e vamos começar falando de Nova Friburgo, onde o dia será de sol e algumas nuvens no céu. Há possibilidade de chuva para o período da tarde e à noite o tempo se mantém firme. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a previsão é como a de Nova Friburgo, sol durante o dia e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite não chove e o ar pode ficar mais seco, então é bom se atentar a esse detalhe. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, as temperaturas podem variar entre mínima de 21 e máxima de 28 graus. A gente consegue perceber aí um ligeiro declínio na temperatura máxima, né? Mas ainda assim, continua bastante quente. A quinta-feira do município será de ventos fracos, sol e probabilidade de chuva que se estende durante a tarde. E em Paraíba do Sul, o dia será de sol e algumas nuvens no céu. Também há possibilidade de chuva para a região, mas os termômetros vão se manter altos, viu? Marcando mínima de 22 e máxima de 31 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será ensolarada, mas com probabilidade de chuva à tarde, como nos outros municípios citados.
À noite, o tempo se mantém firme. A temperatura da região vai variar entre mínima de 23 e máxima de 32 graus Celsius. Também passando aí por um leve declínio na temperatura máxima, mas continuando quente. Lembrando, Richard, que essas pancadas de chuva podem vir com mais intensidade, né? Principalmente nessa época do ano, a gente sabe que é comum. Então é sempre bom lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, através do número 199. Tá certo, Eric. Realmente tem que ficar atento. Inclusive, a Defesa Civil chegou até a emitir na manhã dessa quarta-feira, na verdade na madrugada, por volta de 3h55 da manhã, um alerta de possibilidade de chuva forte aqui para a nossa cidade. Em Itaipava, distrito aqui da cidade, choveu muito durante essa madrugada, então é importante realmente ficar atento a todos os informes e alertas dos órgãos, seja da Defesa Civil, seja do Corpo de Bombeiros. Exatamente, Richard. Alguns bairros próximos ao centro da cidade também choveu bastante por volta das 5 da manhã, então é bom sempre ficar atento. Obrigado, Eric, pelas suas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. E assim a gente finaliza a previsão do tempo. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate e a gente fala agora sobre Teresópolis. Vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o Cine Teresópolis tem 131 oportunidades de emprego disponíveis até a próxima sexta-feira, dia 24 de janeiro. Vamos conferir as oportunidades. São oferecidas 91 vagas para profissionais com experiência, 25 para candidatos sem experiência e 15 oportunidades para pessoas com deficiência. Os interessados devem ter em mãos RG, CPF e número do PIS, e se não tiver, o cadastro é gerado na hora. Também é preciso apresentar a carteira de trabalho, mas caso o candidato não possua, é possível solicitar a versão digital. O atendimento acontece das 10 da manhã às 5 da tarde no Cine, que está localizado no primeiro piso da Prefeitura, na Várzea. Nesta semana, há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de pintor, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, consultor em turismo, limpador de janelas, vendedor interno, entre outras. Todas as vagas estão listadas no nosso site em tvc16.com. Não deixe você então de conferir as oportunidades no Cine Teresópolis. A gente continua falando aqui sobre oportunidade de emprego, porque o estado do Rio de Janeiro começou essa semana também com 1.664 oportunidades de emprego e estágio para a população fluminense. A Secretaria de Trabalho e Renda do Estado disponibilizou 897 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, enquanto as 767 chances para estágio são fruto de uma parceria com o Centro de Integração Fundação MUT. A maioria das vagas de emprego fica na região metropolitana, sendo correspondente a 84,7% dessas vagas. As remunerações variam de 2 a 4 salários mínimos, ou seja, pode variar de R$ 4.554 até R$ 6.072, mas todas com exigência de experiência anterior. Na região serrana são 96 vagas, que estão concentradas especificamente para Teresópolis por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, principalmente no bairro da Várzea, com exigência de experiência anterior. O salário pode variar de R$ 1.518 a R$ 3.036. Algumas dessas oportunidades são para auxiliar de marcenaria, ajudante de cozinha, auxiliar técnico de montagem, e no bairro de Teresópolis existem oportunidades para analista de marketing, e com a remuneração que pode chegar aí até mais de R$ 3.000. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são, na maioria, para o setor de serviços, com 58%, e com exigência de ensino médio completo, mais de 50% das vagas pedem o ensino médio completo. A remuneração é de, no máximo, na maioria das oportunidades, de 2 salários mínimos, correspondendo a 66,8%, e exigem experiência anterior em 77% dessas vagas. Para consultar o endereço das unidades e todas as vagas oferecidas,
Basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Em relação às vagas de estágio em parceria com a Fundação Moody's, existem ainda à disposição da população fluminense as oportunidades. Entre as vagas oferecidas, são 767 para níveis superior, médio e técnico. E com Bolsa Auxílio, olha só, que pode chegar a R$2.000. Para se candidatar, basta acessar o site www.moodys.org.br. A Secretaria de Educação de Teresópolis vai abrir matrículas para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, entre os dias 27 e 31 de janeiro, ou seja, nesse finalzinho deste mês. Vão ser disponibilizadas vagas do primeiro à nona etapa do programa educacional para o Serão e o CEBES. O programa é voltado para pessoas com mais de 15 anos de idade, ou seja, atende a todos os adultos. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, na sede das instituições de ensino. Para os alunos de 15 a 17 anos, os responsáveis legais precisam efetivar a matrícula, apresentando os documentos de identificação e outros do aluno e do responsável. Esses devem ser tanto originais e cópias. Então, na hora de fazer a matrícula, é necessário levar, para quem principalmente tem entre 15 e 17 anos, documentação do pai do responsável, que seja o responsável legal, e também do aluno. E nesse caso, maior de 18 anos, apenas a documentação do aluno, sendo necessário original e cópia. Bom, gente, mudando de assunto, olha só, a mais tradicional colônia de férias gratuita da América Latina começou nessa terça-feira, dia 21 de janeiro, em 29 praias do litoral fluminense. A gente já falou sobre esse projeto aqui, que é o Projeto Potinho, uma realização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o CBMERG, e que novamente conta aí com parceria, que deve beneficiar mais de 5.000 crianças e jovens com atividades nas areias fluminenses. A gente vai acompanhar a fala agora do Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, referentes ao projeto. Teve início hoje o Projeto Botim 2025, a mais tradicional colônia de férias gratuita da América Latina. Esse ano, em parceria com o Sesc RJ, serão 5.000 crianças contempladas em mais de 29 praias aqui do estado do Rio de Janeiro. Durante essas 2 semanas, as crianças vão participar de muita brincadeira, muita atividade física na areia e no mar, além de muita aula de primeiros socorros, educação ambiental, cidadania. Ao final das 2 semanas, elas levam um certificado, existe uma grande formatura e, afinal de contas, elas voltam para as suas casas multiplicando o conhecimento, ensinando seus pais, seus responsáveis, seus amigos, seus familiares, aumentando essa cultura tão importante da prevenção aos afogamentos nas praias aqui do estado do Rio de Janeiro. Tá aí a gente acompanhando a fala do Major Fábio Contreiras, a quem a gente agradece aqui a participação no Correio Petropolitano Debate. Muito bacana, né? A gente vê ali a criançada aproveitando também e, obviamente, né, aprendendo também algumas questões importantes. A gente sabe, né, ainda mais nesse verão, ainda se torna mais divertido poder participar de uma atividade como essa. Bom, o Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para a nossa entrevista de hoje, então não sai daí e a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me diz para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me diz para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos abordar as mudanças aí, regras do BPC. E para isso a gente vai conversar com as advogadas Mayara Vasconcelos e Bárbara Castro. Isso porque, gente, a Lei 15.077, ela foi então sancionada no dia 27 de dezembro de 2024 e justamente que trazem essas alterações, algumas mudanças referentes então ao benefício. A Mayara já esteve, inclusive, com a gente aqui na semana passada para falar sobre a questão da aposentadoria. Hoje, junto com ela, a Bárbara, então, vai explicar para a gente também essas alterações. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e pela disponibilidade. O prazer é todo nosso, né, estar aqui com você, inclusive trazendo um assunto que impacta tanto na vida do brasileiro. Acho que todas as famílias hoje possuem alguém que recebe um benefício de assistência social e é interessante, então, deixar a par das mudanças, do que às vezes até o governo pretende com as modificações, e acho que é o nosso papel trazer essa informação, né? Bom, vamos começar então. Acho que é importante, obviamente, muita gente sabe o que é o BPC, mas acho que ponto de partida, acho que a gente pode começar com esse. O que é o BPC e para quem ele é disponibilizado? O benefício assistencial, né, todo mundo conhece como LOAS, que na verdade a LOAS é a sigla da Lei de Organização da Assistência Social, e então todo mundo se popularizou aí a questão do nome. Esse benefício assistencial ele é pago para as pessoas que possuem uma deficiência e estão numa condição de miserabilidade legal, onde ela não tem renda para se sustentar ou a sua família não consegue prover o seu sustento básico. E também é destinado aos idosos, seja homem ou mulher, acima de 65 anos. É um benefício muito conhecido, já está aí no nosso ordenamento jurídico há muitos anos e, na verdade, traz ali uma estabilidade para muitas famílias e muitas vezes é a única renda que aquela família tem para todos sobreviverem, inclusive aquela pessoa com deficiência e para o idoso. Por que nós falamos do impacto sobre a reforma ou a mudança na legislação da assistência social que impacta diretamente nesse benefício? Nós estamos acompanhando, né, as notícias nos últimos 2 anos, em que o governo está indicando aí um gasto exacerbado, buscando aí até uma organização fiscal para diminuir até mesmo a despesa da União. E a informação que se tem, muitas vezes, que é veiculada, é que a despesa maior que o governo teria seria com a Previdência Social. E, embora o BPC não seja um benefício previdenciário, ele é custeado pela União por meio do INSS. O INSS ele fiscaliza e faz o pagamento. Então, a reestruturação do governo é justamente diminuir o número de benefícios, fazer com que o governo tenha uma economia financeira, onde surgiu o projeto de lei para mudar esse benefício. Que até então, para você se enquadrar para o recebimento, você teria que ser deficiente, e essa deficiência ela não tem um grau, a partir do momento que você tem uma limitação, que ela te atinge, né, ou te impacta acima de 2 anos de duração, você vai ter direito ao BPC, desde que você não tenha uma renda própria ou sua família também não seja abastada. O que o governo fez? Na verdade, a gente fala o governo porque quem fez o projeto de lei foi o Partido dos Trabalhadores. Eles que impulsionaram isso na Câmara e no Senado. Apresentaram um projeto dizendo o seguinte: olha, nós não queremos acabar com o BPC, mas vamos criar regras mais rígidas para eleger melhor aqueles que irão receber. E aí, dentro do projeto, havia ali a previsão de que aquelas pessoas que tivessem uma deficiência leve, né, não poderia ser beneficiária daquele benefício assistencial. Entre outras questões que o projeto abordou, foi justamente a indicação da renda familiar. Como que é feito o cálculo dessa renda familiar? Richard, o interessante é que a lei da assistência social ela é clara em dizer que a renda familiar vai ser calculada pelos familiares próximos daquela pessoa deficiente ou idosa. Então, por exemplo, no exemplo de uma senhora, né, é viúva... Na mesma casa, no mesmo seio familiar. Ali eu tenho, por exemplo, um filho autista, a mãe não trabalha, o pai recebe, às vezes, um salário e meio, para que a finalidade do benefício. Ele vai calcular apenas o salário daquele pai, vai somar a renda e dividir pelo número de habitantes ou de dependentes ali. Então, vão pegar aquele salário mínimo e dividir por 3 pessoas. O que a lei fala? Que seria a renda per capita, é isso? Exatamente, que vai dividir um salário mínimo por 1 quarto do salário mínimo, e se aquela renda se estabelecer, estiver ali adequada para aquelas 3 pessoas, é concedido o benefício. Mas existe uma exceção da própria lei, que fala que essa renda per capita ela pode ser ampliada até meio salário mínimo por pessoa, a depender da necessidade daquela pessoa com deficiência ou idoso.
O que acontece na prática? O INSS aplica? Não. Ele olha aquele 1/4 do salário mínimo e não vê a necessidade, por exemplo, dessa criança autista. E aí o projeto vai falando o seguinte: nós vamos continuar a analisar as pessoas que moram debaixo daquele teto, esse grupo familiar. Contudo, eu quero saber se, por exemplo, se eles moram numa casa própria. Porque se eles tiverem algum patrimônio, eu já vou excluir. Por mais que a criança precise, eu não vou conceder. E aí essa discussão tomou uma proporção tão grande. Nós participamos de um congresso em dezembro, e o ponto central do congresso foi esse: como que a assistência social vai atingir a sua finalidade, que é garantir para uma família que tem, às vezes, uma necessidade gritante de auxílio governamental, eu vou impedir esse benefício porque ela tem uma casa própria. Recebeu de herança do avô, que mora, às vezes, numa casinha simples, num local afastado. E aí o governo falou assim: não, mas eu vou querer que não seja dado esse benefício. E inúmeros grupos da área jurídica, a própria OAB... começaram a questionar, né? Porque olha quantas pessoas ficariam à margem, né? E não teriam o benefício concedido, mesmo tendo direito por conta de morar numa casa ou própria, ou recebida por uma doação, ou por herança, né? Vou cortar vocês rapidamente aqui para a questão seguinte, que é: independentemente se a pessoa mora de aluguel ou tem a própria casa, ela vai ter custos com a casa do mesmo jeito, gente. Tem conta de água, tem conta de luz, internet, dependendo. Hoje em dia você tem milhões de serviços digitais do governo federal. Para você acessar, você precisa de internet. Então, precisa ter um serviço de internet. Fora isso, alimentação. Então, como simplesmente você vai só cortar um benefício da população e que precisa daquele valor? E aí, aproveitando então já essa interrupção, já puxa aqui um gancho também, Bárbara, se você quiser comentar com a gente, que é, apesar dessa questão referente à gravidade, isso foi inclusive vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse texto gerou inclusive também uma grande discussão dentro do próprio Senado do Congresso Nacional, né? Sim. Eles queriam considerar apenas a deficiência como moderada a grave, né? Retirando os casos mais leves, né? E eles queriam de qualquer forma que isso passasse. E aí não, manteve-se como já era originariamente, tá? O grau leve, moderado e grave serão considerados para a concessão do BPC no caso de deficiência, tá? Isso manteve como era a lei originariamente. Até a questão do projeto, uma crítica que a gente, enfim, questionou muito essa indicação. Até sobre a deficiência, o projeto ele previa que a pessoa, ela não bastava ser deficiente, ela teria que ter uma incapacidade para a atividade de trabalho e para as atividades cotidianos. Então, assim, por exemplo, aquela pessoa que tem uma deficiência na perna, às vezes ela consegue fazer seu alimento, ela consegue limpar a casa. Segundo o projeto de lei, se ela estivesse nessa condição, ela pudesse ter uma certa autonomia, ela já não estaria enquadrada para receber o benefício. Isso você pontuou muito bem, gente, essa discussão até no Senado e no Congresso Nacional como um todo, porque levamos em consideração que foi uma proposta, isso muito me espantou, de um partido do trabalhador, que em tese deveria... até do próprio presidente, né? E diante da veiculação da informação e como não ficou palatável para a população em geral, né, principalmente para os eleitores, o governo deu uma freada. Falou: não, realmente, a gente tem que economizar nos gastos, mas não podemos pegar na massa mais carente, porque isso vai impactar negativamente, inclusive, para a imagem do governo, independente do governo que esteja. Foi um projeto de lei que a gente questionou muito, assim como a própria reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, no governo anterior. Então, são questões que a gente vê que quando o governo ele quer economizar nos gastos, ele quer aplicar, ele quer pôr a mão naquilo que vai impactar mais drasticamente na vida do brasileiro, que é na Previdência Social. Richard, você fez uma observação até interessante, queria voltar lá, que você colocou a questão da internet, que hoje não é um luxo, né? É necessidade, como luz, água. E hoje é exigido que você tenha acesso pela plataforma digital. Tudo que você tem que fazer é pelo meu INSS. Então, essas pessoas precisam ter esse acesso. Exato. Entendeu? Então, assim, é muita coisa para organizar e querer colocar só dentro do 1/4 do salário mínimo, né? Então, isso também tem que ser visto, esse acesso à internet tem que existir, para que essas pessoas também, mais uma vez, não fiquem à margem.
A gente fala tanto sobre a questão da tecnologia 5G, por exemplo, enfim, a evolução disso, mas o Brasil como um todo enfrentou uma grande dificuldade quando se fala de acesso à internet, por exemplo, durante a pandemia, em 2020, 2021. Aquela migração, né, obviamente, de uma forma emergencial, muito repentina para o digital, mas quantos alunos, e aí se a gente pega, né, o Brasil como um todo, região norte, nordeste, que tiveram um impacto muito grande, porque não conseguiam acesso à internet para poder continuar com a escola, para dar continuidade nos estudos. Então a gente tem uma diferença muito grande de desenvolvimento no próprio país. Então se você pega sul, sudeste, regiões mais desenvolvidas, você pega ali também a parte do centro-oeste, algumas questões, você tem Brasília, enfim, Distrito Federal, mas você parte para o norte, você pega Amazonas, Acre, entre outros estados, é uma diferença muito grande. Então, mostra que ainda é necessário realizar, né, esse investimento ou ampliar essa possibilidade de conexão. E, além disso, pegando o gancho do que a Bárbara comentou referente à questão digital, além de você ter a conta gov.br, para determinados serviços você precisa de um nível, porque existe bronze, prata e ouro. E principalmente para questões de benefícios, entrega de documentação, para você poder receber esse direito, em 99% dos casos, você precisa de uma conta ouro. Então, como que, em alguns casos, uma família que às vezes já não tem acesso adequado à internet, que não tem o hábito de utilizar o digital, justamente até mesmo pela questão financeira, então acaba não adquirindo esse tipo de produto, vai obviamente buscar coisas essenciais, medicamentos se forem necessários. E ainda assim, além de precisar desse digital, que é difícil, você ainda precisar ter uma autonomia para conseguir mexer, porque para você ter uma conta nível ouro, são necessários alguns requisitos ali, e que se a pessoa não tiver o hábito, foi até que a gente conversou, a Mayara comentou com a gente na semana passada, porque aposentados, pessoas mais idosas, ainda não têm essa facilidade, né, que os jovens têm com o computador, com o telefone. Então é um outro desafio também que está atrelado a esse tema. Só para a gente atualizar, como a gente citou aqui, o projeto foi aprovado, então, no Senado. Foram 42 votos favoráveis e 31 contra, e o relator do projeto é o Rogério Carvalho, que é o senador do PT de Sergipe. E aí, pessoal, a gente falou aqui sobre essas questões referentes a essas mudanças, o que poderia ter sido alterado, inclusive a presidência acabou vetando, mas altera também o salário, né? A gente citou aqui logo no início do salário, ele afeta também o crescimento, porque tem a questão do arcabouço fiscal lá de 2023, que também está envolvido com essa questão de corte de gastos. E é interessante que eles trataram de dois temas que, na minha concepção, são distintos, porque embora o benefício assistencial ele seja fixado no salário mínimo, eu tenho que avaliar o salário mínimo de acordo com o decrescimento financeiro do país. Então, assim, nós vemos a inflação, ainda que esteja controlada, mas o aumento dos custos básicos, principalmente na alimentação, eu falo daquelas questões da cesta básica, né, arroz, feijão, óleo, aumentaram num preço considerável, e isso, o aumento do custo não acompanhou o aumento do salário. Então, nosso salário anterior, nós tivemos um reajuste muito básico, estamos hoje no R$ 1.518, e para todos os que nos assistem, sabem que uma família hoje sobreviver com esse salário é um milagre, porque, né, não acompanha até o ajuste, por exemplo, de muitos aluguéis, está acima do reajuste do salário mínimo, né? E essa questão de ter passado o projeto, ainda que com as limitações, e graças a Deus aí essas questões drásticas não foram aprovadas, né, não foram sancionadas, nós ainda tivemos uma modificação que a nossa concepção é uma modificação drástica, porque nós estamos falando sobre a questão do digital, da necessidade de você estar antenado com as atualizações, você ter um smartphone ou um computador ou acesso à internet para acessar os serviços básicos do governo. Uma das indicações da mudança da lei do BPC foi a exigência da biometria digital. E hoje, para você fazer a biometria digital, você tem que estar inscrito pelo menos em um desses 3 aplicativos ou dessas plataformas, que é a CNH digital. Nem todos os brasileiros têm a Carteira Nacional de Habilitação, a Carteira Nacional de Identidade, que muitas pessoas, eu, por exemplo, não baixei até hoje, ou até mesmo a questão do título de eleitor em relação ao aplicativo, para você fazer o reconhecimento ali facial e com a biometria. Muitos brasileiros, principalmente as pessoas de idade, muitos não votam mais, até porque a lei já, né, isenta essa exigência. E aí a pessoa precisa fazer a biometria para poder solicitar o benefício ou mantê-lo.
E aí nós, como você citou, o Acre, Amazonas, essas regiões mais distantes, até mesmo do acesso à tecnologia, como que essas pessoas vão fazer essa biometria digital se elas não têm acesso ao mínimo existencial, que é justamente acesso ou à informação, que é justamente, às vezes ela não vai ter noção dessa mudança, e até o acesso a alguma plataforma ou até algum dispositivo para poder fazer essa biometria. E qual é a finalidade nisso? Que as pessoas, de estimular a solicitação dos benefícios. A pessoa se verifica que existe tanto empecilho, ela acaba ficando desestimulada e fala, não, é tão difícil que não vai dar certo para mim. Ou então ela nem sabe que tem direito a esse benefício. Então é uma das críticas que, passou pouca coisa, passou, mas é uma questão crucial que vai impactar muitas pessoas e impedi-las que recebam, né, ou solicitem esse benefício que é tão importante aí para muitas famílias. E, inclusive também com relação à manutenção do benefício, que também vai exigir a biometria, a lei diz que se até 90 dias não houver a regularização, será suspenso mediante a comunicação. Como que é feita essa comunicação? Exato, já que a pessoa não vai ter esse acesso, ela não vai ser informada. Né? Então, assim, a gente até, dentro da nossa profissão, a gente aconselha aos nossos clientes, né, a estarem antenados, né? Porque vai suspender, teve a comunicação, vai dizer que teve, mas se a pessoa não tem acesso, como que vai ficar isso? Foi enviado por e-mail, né? Mas que e-mail? Até interessante, vou trazer um caso pessoal aqui. Tive um parente que faleceu, fui solicitar a exumação, na verdade, né? Retirar mexer na sepultura, e aí a pessoa responsável pelo cemitério falou assim, olha, eu mandei um e-mail para a pessoa cadastrada aqui. Falei, tá, mas qual é o e-mail que você mandou? Ele falou, mas esse e-mail é da pessoa falecida. Como que a falecida vai ter uma ciência que ela tem que fazer a exumação? Então, assim, são coisas que o governo fala, não, eu vou implementar essa regra, mas eu não vou disponibilizar mecanismo para que isso seja feito na prática. Então, é a maior crítica que a gente faz, porque as pessoas não têm acesso. E uma outra situação também, Richard, que com a questão, o governo já fazia isso antes, mas ficou muito claro na mudança da lei, é que o governo hoje ele vai ser muito mais incisivo na fiscalização, no cruzamento de dados. Por que o governo quer que tudo seja feito por plataforma do .gov? Para ele poder ter acesso à sua vida de forma ampla. Então, tudo que você vai fazer vai estar registrado perante o governo. Então, tome muito cuidado com essa exigência da atualização do cadastro único. Você vai fazer a atualização e informe realmente o que acontece na sua família. Nós tivemos casos de clientes que, para tentar ter aquela isenção lá no serviço de energia elétrica, para poder indicar que é baixa renda, encheu várias pessoas que às vezes nem moravam debaixo daquele teto para poder ter a isenção. Impactou na suspensão do benefício. Porque o INSS falou, opa, mudou aqui a família, aumentou a renda, conseguiu a isenção lá na ampla, mas eu vou tirar o seu BPC. E agora, a lei também traz, a portaria traz a informação de que o INSS não é obrigado a te comunicar da suspensão. Ele suspende o benefício, você vai lá, recebeu, não recebeu, o que aconteceu? Ah não, o INSS suspendeu porque houve um cruzamento de dados e você foi pego na fiscalização e o seu benefício vai ser suspendido até você apresentar uma resposta satisfatória. Uma pessoa que não vive o direito, não respira o direito, não trabalha com o direito, ela sabe apresentar uma defesa satisfatória? Não sabe. Não sabe. E aí boa parte da população acaba tendo seu benefício suspenso ou até mesmo cancelado, porque ele apresenta uma defesa que ele acha que é o suficiente. Só que o INSS ele quer muito além. Ele quer que você traga documentação, ele quer que você explique a sua vida como um todo e até você justificar que você errou lá naquele cadastro único. Então tem que tomar muito cuidado com esse cruzamento, porque agora o governo deixou claro na lei que esse cruzamento vai ser feito periodicamente e se a pessoa for enquadrada ali, inclusive numa omissão de informação, ela pode ter o benefício suspenso. Agora, pessoal, para você que está nos acompanhando, tem algumas outras mudanças, tá? Entre essas, a avaliação da deficiência e o CID. O CID, basicamente, ele é a Classificação Internacional das Doenças. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essas mudanças, sobre essa avaliação, o que na prática muda para conseguir esse benefício. Olha, eu vou ser bem sincero, Richard, quem já passou por uma perícia no INSS sabe o quão difícil é. O que o governo fez também em relação a essa aplicação da lei é o chover no molhado. É dizer o seguinte, olha, se o seu laudo não estiver perfeito, eu não vou sequer avaliar o seu pedido e já vou interferir, você não vai nem para avaliação social. Então, o que é a exigência do CID? Inclusive para os benefícios de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o médico que vai laudar a condição de saúde daquele segurado, ele tem que indicar
o tipo de doença, a classificação dela no CID, o tempo de incapacidade. Então, não basta, por exemplo, eu ir no médico, mas falar assim, você tem a doença tal. Ele tem que indicar o CID, ele tem que falar o tempo de incapacidade que essa doença ou enfermidade me acomete, e ele tem que datar e colocar um carimbo legível. Sem isso, o INSS ele não aceita aquele laudo, seja para os benefícios por incapacidade ou para o benefício assistencial. A avaliação social, agora ela vai além. Já tinha essa previsão na lei? Já tinha. Só que agora o governo fala, além de eu fazer essa avaliação lá no CAD único, eu posso determinar que um avaliador vá na sua casa e verifique, cheque em loco, como que está a sua condição social, para ver se aquilo que você me informou lá no CAD único é de acordo com o que é da sua realidade. Isso já é feito, por exemplo, na Justiça Federal, nos processos judiciais, onde o juiz determina uma avaliação em loco, na localidade, para verificar aquelas condições, para verificar, por exemplo, se a pessoa tem saneamento básico, se ela tem ônibus na porta, como que é o imóvel dela, se tem pelo menos o mínimo para aquela família, enfim, ter ao seu dia a dia mais ameno. Isso tudo é avaliado, só que isso era feito muito na esfera judicial. Agora o INSS pode solicitar uma avaliação em loco para checar. Existe mão de obra para o INSS? Não. Nós temos uma carência de servidores na nossa cidade hoje, por exemplo, isso é uma realidade. Nós temos mais estagiários do que servidores, muitas vezes nas agências. Por quê? Porque o governo federal ainda não fez a contratação adequada para dar à população o número de servidores para atender as demandas. Como que essa avaliação vai ser feita? É uma outra crítica que a gente também faz. Com certeza. Como que essa família vai ter essa fiscalização? Vai ficar só no CAD único? Se a gente não conseguir o contato com a pessoa para agendar essa avaliação na casa, o benefício vai ser indeferido? Eu já vi muitas coisas, assim, abomináveis de indeferimento. Nós vemos no dia a dia, às vezes, decisões do INSS que você fala, não, indeferiu por isso, não pode. Por exemplo, a família unipessoal, que hoje é muito comum no Brasil. O que é a família pessoal? É aquela pessoa que mora sozinha, ela não tem, né? Não tem, ela, embora ela tenha outros parentes, mas ela reside sozinha, a renda dela é trazida por ela própria, não tem ajuda de ninguém. Há uma fiscalização mais incisiva. Por exemplo, hoje o INSS, quando você faz pedido de BPC para essas pessoas, eles exigem, por exemplo, uma certidão de nascimento atualizada naquele mês do requerimento. Para quê? Para ver se você tem algum cônjuge, se você está separado de fato, se existe uma outra informação que eles desconheçam. Então, assim, a fiscalização está ficando muito mais aplicada e acirrada para informações que não são trazidas lá no CAD único. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes aquela pessoa fala, eu não vou informar isso. E esse não informar já é um motivo para o indeferimento. Exatamente. Né? Então, é importante ficar atento, tá vendo, gente? É uma burocracia muito grande, são novas atualizações e que vão surgindo, obviamente, como a gente citou aqui, o objetivo aí é um corte de gastos, já citamos isso aqui em outras oportunidades também, vinculados ali à questão do arcabouço fiscal, déficit zero, enfim, questões que você também vê aí, não só aqui na TV Correio da Manhã, em outras emissoras também, referentes à economia do país de forma geral. Eu vou perguntar então o seguinte, você comentou alguma coisa logo no início, Maera, que me surge a seguinte dúvida. Por exemplo, a gente sabe, membros familiares, tem ali um aposentado, ele recebe ali a sua aposentadoria, mas aí às vezes o filho ou o neto tem ali, né, essas condições de receber o BPC, ele pode receber, não pode, na hora do cruzamento desses dados, se ele vê que o INSS já paga um benefício para a família, ele pode ter esse indeferimento também? Legalmente falando, hoje uma família ela pode ter mais de um membro que receba o BPC. Então, um exemplo, eu tenho um avô que é idoso, recebe um salário mínimo, inclusive de aposentadoria, e eu tenho, por exemplo, um neto autista que recebe um BPC. O governo não pode cortar porque a lei ela traz essa possibilidade de acumulação. Por quê? Porque a renda daquele idoso é desconsiderada na hora de fazer o cálculo da renda familiar, porque se entende que um salário mínimo já é muito pouco para manter um idoso, quanto mais somar aquele valor para toda aquela família. Mas isso foi o objeto do projeto de lei, porque eles queriam tirar essa possibilidade, dizendo o seguinte, olha, é um benefício por família. Então, não poderia ter mais de duas pessoas ali, mais de uma pessoa recebendo. Graças a Deus, isso também não passou. Como se a vulnerabilidade só pudesse existir para uma pessoa, né? As demais não, né? Então, era outra maldade também dentro desse projeto de lei, que graças a Deus não passou. A gente critica até a questão da individualidade. Por exemplo, as necessidades de uma pessoa não é igual à da outra. Então, por exemplo, a necessidade de uma criança autista é uma, e a do idoso é outra. Então, cada qual tem que ter ali o suprimento necessário para a sua manutenção, né? Então, hoje é possível, sim, ter a
eu vou chamar de acúmulo, né? Mas assim, ter mais de um membro da família recebendo benefício assistencial, por exemplo, BPC idoso, BPC por deficiência. Eu tenho, por exemplo, uma família, fiz um BPC para um dos filhos dessa senhora, todos os dois têm deficiência e os dois recebem BPC na mesma casa. E é interessante que, desde o início do requerimento, nós fizemos a indicação de que o outro irmão recebia o BPC e o INSS indeferiu por conta disso, dizendo o seguinte, que ele já tinha renda própria. Então, muitas vezes a gente vê que o INSS não aplica a própria lei. Então, tem que ficar de olho nisso, porque a lei é clara, você pode ter mais de um beneficiário sim, mas na prática acontece? Não, muitas vezes o INSS utiliza aquela renda. Então, a pessoa vai, às vezes, precisar bater as portas do judiciário para fazer valer a lei. Bom, esse é um tema, gente, que é muito extenso, mas eu preciso, infelizmente, terminar o Correio Petropolitano Debate aqui. Eu queria agradecer, Maiara, a sua presença, Bárbara também, por conversar aqui com a gente. Obviamente, o espaço está aberto novamente para a gente dar continuidade a esse tema. É um prazer, é todo nosso. Obrigada por nos receber e estamos aqui para qualquer dúvida que você tenha, só nos chamar. Tá bom? Maravilha. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, meio-dia, com a apresentação de Hugo Petersen, viu? E eu, semana que vem, estou de volta aqui junto com vocês, ao vivo, meio-dia, na TV Correio da Manhã. Uma ótima quarta-feira e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.